Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso Criação de Startups. Hoje daremos início ao módulo 3, a modelagem do negócio, a parte da estruturação do seu negócio. Antes de iniciar, eu quero trazer para vocês uma pesquisa da doutora Gayle Matthews, que ela diz que quando nós temos metas e a gente passa essas metas para o papel e escreve elas, a gente tem 42% a mais de chance de realizá-las do que aquelas pessoas que não o fazem. E por que isso? Porque ela descobriu que quando a gente matura muito uma ideia na cabeça e não escreve ela, a gente gasta energia com aquilo. E quando a gente passa para o papel, o cérebro entende que a gente pode passar para a próxima etapa. Por isso, eu trago a importância de vocês estruturarem a ideia de vocês pegarem a ideia da startup, da solução que vocês querem propor e passarem de forma formalizada para um papel, para vocês entenderem que já podem passar para a próxima fase, já podem passar para o próximo segmento, que sua ideia está avançando. Em relação a algumas ferramentas que a gente pode usar para isso, para organizar as nossas ideias e passar para uma forma, para formalizar a nossa ideia de startup, a gente tem o Business Model Canvas, que é uma ferramenta que a gente utiliza, que é uma ferramenta simples e compacta para você visualizar o seu negócio de maneira ampla em uma única folha. Bom, aqui tem a estrutura dele, essa é a estrutura do Business Model Canvas, onde a gente tem 9 segmentos ali, onde a gente vai preenchendo cada um deles e organizando, mostrando como é que funciona cada parte da organização e cada parte da ideia que eu quero propor para aquele problema. Então, existem algumas partes aqui que é o segmento de cliente, as propostas de valor, os canais, relacionamentos de clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades principais, parcerias principais e estrutura de custos. E a gente vai aprender como preencher e o que significa cada um desses elementos. Primeiramente, o segmento de clientes é aqueles que os clientes são para quem você vai vender. Então você vai fazer essa pergunta: quem são os meus clientes? Para quem eu vou vender? Você já deve ter ouvido falar que quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então é importante você ter em mente para quem é seu cliente específico. Qual é o grupo de pessoas que você quer vender? Qual é o grupo de pessoas que vai ser atendido ou beneficiado para a sua solução, o seu problema que você quer resolver em relação ao contexto daquelas pessoas. Em relação da proposta de valor, a gente já traz algo importante, que é a relação de por que o meu negócio existe e qual é o problema que ele resolve. Por que as pessoas procurariam comprar ou utilizar o meu serviço em relação a outros serviços? O que é que eu agrego de valor para essas pessoas? O que é que eu agrego de valor no meu produto para que essas pessoas comprem ele, para que essas pessoas se sintam beneficiadas com o meu produto, com o meu serviço? Então a gente pode fazer isso a partir de uma série de negócios, então principalmente levando em relação ao contexto amazônico, a gente tem a relação da produção sustentável, o responsável dos recursos naturais, que isso já traz um diferencial em relação ao que a gente vive na floresta, então a preservação é um fator importante para a gente, para os nossos negócios, para os nossos segmentos, a geração de renda para as comunidades locais, como é que eu vou levar valor, como é que eu vou agregar valor, como é que eu vou gerar capital, como é que eu vou gerar economia local para aquela comunidade, relação da preservação da biodiversidade e as valorizações dos saberes tradicionais, quando as pessoas entendem que você entende o problema delas e não só isso, como entende a cultura, entende como elas vivem, isso é muito importante, elas se sentem parte do seu negócio e isso agrega muito valor à sua proposta. Em relação aos canais, é a forma como você vai se comunicar com seus clientes. Então, por onde eles vão acessar o seu serviço ou produto? É pelo meio de Instagram, e-mail, WhatsApp, Facebook, loja física? É por meio de quais canais? Então, você vai definir como os seus clientes chegam até você e utilizam do seu produto. Quando a gente fala de relacionamento com os clientes, a gente está falando de um núcleo mais minucioso, mas que agrega muito valor quando você sabe fazer de forma bem feita. Então, você já deve ter ido em algum lugar, por exemplo, que você demorou muito para ser atendido ou que você foi atendido mal e provavelmente você não voltou mais nesse lugar. Então,
você ter um relacionamento com os clientes de forma que você faça com que o seu serviço e produto agregue valor, mas não só isso, como também você tenha um suporte rápido, você tenha um sistema de pós-venda, então sistemas de feedback, perguntar se o cliente está satisfeito, se ele gostou do produto, se satisfez o problema dele, entender como é que funciona cada uma dessas dinâmicas em relação ao seu cliente faz com que você tome a frente em relação ao seu concorrente. Programas de fidelização, por exemplo, a Boticário, sempre quando a gente compra lá, ela dá um cashback. Então, na próxima compra, você tem desconto. Isso tudo é relacionamento com o cliente. É o que você faz a partir do momento, antes, durante e depois do consumo do meu produto em relação aos clientes. Como é que eu faço com que o meu cliente volte e compre de novo? Como é que eu fidelizo o meu cliente? Em relação às fontes de receita, é importante a gente colocar que todo negócio ele precisa do seu capital, ele precisa do seu capital para escalar, ele precisa ter sustentabilidade financeira. Então, qual é a forma que você vai gerar renda para a sua organização? É através da venda direta de produtos? É através de plataforma? É através de assinaturas, parcerias, financiamento? Como é que você gera renda para a sua empresa? Como é que você gera renda para você continuar escalando o seu negócio? Em relação aos recursos principais, aqui você vai fazer uma pergunta importante. O que eu preciso essencialmente para que minha empresa funcione e entregue valor? Então, são os recursos principais que vão fazer com que minha empresa funcione. Sem eles, se tirar algum desses elementos, eu não consigo mais trabalhar. Então, eu preciso de equipamentos, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de pessoas. Quantas pessoas eu preciso na minha equipe para o meu negócio poder rodar? Eu preciso de algum software, alguma solução tecnológica, então vou precisar de programadores. Tudo isso a gente avalia. Capital inicial, a questão do dinheiro, a questão de recurso, o que eu vou precisar para que o meu negócio funcione e de forma contínua e sem parar o processo. Na parte das atividades principais, a gente vai se perguntar qual é as principais ações que eu preciso fazer todos os dias para que minha empresa funcione. O que eu preciso executar diariamente para que minha proposta de valor funcione e seja entregue valor aos clientes. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma pizzaria. O que uma pizzaria precisa fazer como atividade principal para que ela funcione diariamente? Ela precisa preparar pizzas, ela precisa assar e montar os pedidos, atender os clientes no balcão e delivery, organizar entregas e pedidos. Então, a partir disso, aplique a sua realidade, a sua solução. Quais são as principais atividades que eu preciso fazer diariamente para que o meu negócio siga o processo dia a dia? Em relação às parcerias principais, a gente vai se perguntar com quem eu preciso me conectar para fazer com que minha empresa funcione bem. Então, você sabe que uma empresa sozinha, ela às vezes não consegue trabalhar, não consegue atuar porque ela precisa de terceiros, ela precisa de parcerias. Então, a partir daí surge essa ideia de quem é que eu vou precisar para que o meu negócio funcione bem também, além da minha própria organização. Então, a gente tem os fornecedores, onde a gente vai adquirir matérias-primas com esses fornecedores. Os bancos, talvez vocês precisem de empréstimos para fazer determinada alocação de recursos, fazer determinado desenvolvimento ou escalabilidade no seu negócio. Então, os bancos também são, às vezes, parceiros de algumas empresas, parceiros operacionais em questão de entrega, transporte, logística. Quem é que eu vou precisar? Se eu, por exemplo, abro um segmento do ramo alimentício e eu faço delivery, quem é que vai fazer essas entregas? Então, tudo isso a gente pensa em relação às parcerias que a gente vai precisar para fazer com que o nosso negócio alavanque. Em relação às estruturas de custos, a gente pergunta como a empresa vai funcionar e entregar valor ao cliente e onde é que ela vai custear cada parte dessa operação. Então, no dia a dia, onde é que eu vou precisar alocar recursos para fazer com que o meu negócio funcione? Então, tem aqueles custos fixos, que é a questão do aluguel, a questão do salário, da internet, onde a gente vai diariamente, onde todo mês talvez eu precise ali gerar esse capital para pagar esses recursos fixos. São recursos que não mudam com o tempo, ou se mudam
mudam, variam um pouco ou variam quase nada. Geralmente são custos mais fixos realmente. E aí tem os custos variados, que são aqueles que ao longo do tempo eles podem variar. Então pode ser que eles não todo mês seja diferente a forma como você lida com aqueles custos. Matéria-prima, às vezes você pode precisar de mais, de menos, então depende muito do momento, depende muito do quanto você precisa. Matéria-prima, campanha de marketing, às vezes ali pontualmente, ou os custos operacionais em questão da manutenção de sistema, atendimento ao cliente, e os custos estratégicos, que é pesquisa, inovação, talvez você queira identificar alguma área nova para você atuar ou solucionar algum problema, então você quer fazer pesquisa e inovação em cima de um determinado produto, em cima de um determinado resíduo, e aí esses custos também são estratégicos e cabe a você decidir quando você está disponível a gastar para continuar o seu processo, o seu negócio e a sua inovação. É isso, pessoal. A terceira aula fica por aqui, a questão do módulo 3, a questão da parte da estrutura. É importante, como eu disse, vocês pegarem o que vocês já têm, a ideia que vocês já maturaram, a ideia que vocês já estão pensando aí na cabeça de vocês em relação a solucionar algum problema e passar para um papel e utilizar o Business Model Canvas para vocês estruturarem certinho cada negócio de vocês e fazer com que isso saia do papel e vá para a realidade e entre em prática, né? É isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.